desde domingo, forças norte-americanas perseguem um petroleiro próximo à costa da Venezuela. Em sua rede social, o presidente americano Donald Trump chegou a anunciar a captura de uma embarcação. Esse é o terceiro navio do tipo atingido pelo cerco dos Estados Unidos à frota de transporte de petróleo de Caracas em meio à crise entre os dois países. O presidente Nicolás Maduro afirmou que corsários estão assaltando petroleiros e chegou a afirmar que o país, a Venezuela, vai resistir. Fred, a gente, inclusive é o tema aqui da nossa enquete, a gente fala, vai acontecer um conflito armado, é uma pressão ou não, mas a gente vê a tensão cada vez se aumentando. Vamos falar a princípio, né, desse atentado, essa captura, a apreensão ali do petroleiro. Isso. Donald Trump divulgou nas redes sociais um post dele sobre a captura do Bella One. Bella One é um petroleiro de bandeira desconhecida no momento. Ele está sob sanção internacional já há alguns anos. O Donald Trump fala desde 2021 no post dele, né? E ele teria saído do terminal de carga no Irã, navegado em direção ao Mediterrâneo e depois para o Atlântico, e quando ele chegou à região do Caribe, ele estava descarregado, mas ele estava navegando em baixa velocidade e houve as primeiras tentativas de abordagem com helicópteros da Guarda Costeira. Ainda não há confirmação da captura completa dessa embarcação. É o terceiro, no final de semana houve um segundo. Esse daí é o Bella One, né, a imagem divulgada pelo Donald Trump. Mais uma informação sobre ele. Eu falei que ele saiu do Irã em direção à Venezuela. Informações do Trade Tanker, um site especializado em movimentação de navios petroleiros de carga, ele fala que essa embarcação de 2021 a 2025 foi responsável pelo transporte de mais de 10 milhões de barris de óleo iraniano e venezuelano para a China. Isso diretamente. E mais outros 10 milhões como o que a gente fala assim de recarregamento. Ele recebe de outros navios e repassa, né? Então ele era uma parte essencial daquilo que a gente chama da Dark Shadow, né? Dark Shadow é uma série de embarcações que navegam fora do sistema tradicional, com seguros mais baixos, às vezes com transponder desligado para desviar de onde eles estariam, justamente para contornar as sanções internacionais. Estima-se que 40% das exportações de petróleo da Venezuela são feitas por esse tipo de embarcação. São mais de 900 embarcações do gênero que hoje em todo o país, todo o mundo sofrem sanções, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, né? Então é uma frota que tenta contornar essas restrições e a Venezuela tem precisado muito dela justamente por conta dessas ações dos Estados Unidos. No sábado, uma outra embarcação foi abordada, o Centuries, também estaria enviando em torno de 1,8 milhão de barris para a China. Ele foi interceptado pela Guarda Costeira e antes dele teve o Skipper, né, que foi o primeiro, que foi divulgado inclusive pela secretária do Departamento de Segurança Interna, que mostrou essas imagens que nós estamos vendo agora, e esse navio já está em Houston, nos Estados Unidos, né, onde ele fica isolado para o controle da carga e da própria embarcação, né? Os Estados Unidos têm mantido muito forte esse cerco. O Donald Trump chegou a falar que os dias do governo Maduro estão contados. Por quê? Porque esse tipo de ação, como eu falei, 40% do petróleo exportado pela Venezuela vem desse tipo de embarcação, né? A Venezuela exporta em torno de 600 mil barris para a China, né, dia. Então ele precisa desses recursos para poder sustentar o regime, né? Outra parte exportada, e ao mesmo tempo que esse navio está sendo perseguido e abordado, a Chevron, que tem uma licença de operação na Venezuela desde o governo Biden, já autorizou também o embarque e está saindo da Venezuela para os Estados Unidos. As exportações para os Estados Unidos são em torno de 100 mil barris dia, né, por causa desse acordo. E você lembra quando ele anunciou a primeira vez, ele falou que o Donald Trump falou que ele está tentando reaver
bens que foram roubados pela Venezuela. Inclusive, né? Isso aí deixou muito nítido, né? Porque, a princípio, toda essa discussão começou chamando de Nicolás Maduro como narcoterrorista, a questão do narcotráfico, mas quando ele falou isso, mostrou ali que talvez o interesse é outro, né? Sim, ele abriu muito esse leque, né? Porque ele tem as ações da destruição de barcos, né? Já foram mais de 28 ações, 104 pessoas mortas nesses ataques a embarcações, que ele falava do narcotráfico. Mas ele mudou o foco agora. Agora ele já fala da reapropriação de bens que foram tomados na época da nacionalização da produção de petróleo da Venezuela. Que isso não ocorreu nem no governo Chávez, foi anterior, foi na década de 70. E os Estados Unidos tinham uma grande presença na exploração do petróleo antes da criação da PDVSA, né, que é a empresa petrolífera estatal venezuelana. Tanto é que alguns painéis internacionais deram vitória para empresas como a ExxonMobil, que deveriam ter sido indenizadas na ordem, por exemplo, a ExxonMobil seria 1,8 bilhão de dólares em indenizações por causa dos bens que foram apropriados durante esse período da década de 70, mas se não me engano em 2014 foi confirmado essa nacionalização e isso tudo gera esse discurso novo do Donald Trump. E a gente espera também, nesse período assim, que o Hugo Chávez vai se posicionar. No domingo ele falou isso que você falou, da questão da ação de corsários, né, piratas contra embarcações, e ele reforçou também a ideia de uma defesa da Venezuela contra ameaça externa. Né? A gente já tem essa questão, ele já havia falado inicialmente da grande milícia, com mais de 1 milhão, 2 milhões de venezuelanos, mas ao mesmo tempo a gente tem informações, né, vídeos divulgados pela Guarda de Honra Presidencial com a distribuição de fuzis AK-47, a versão chinesa que eles importaram para justamente fazer esse armamento. Justamente isso, essa pressão do governo, porque a gente sabe que muito, né, você tem sempre falado isso aqui, Fred, porque é muito uma pressão ali do governo dos Estados Unidos para que Nicolás Maduro deixe o poder, se essa pressão tem funcionado, né, porque a gente tem visto ali, inclusive vira até meme em rede social, alguns vídeos, né, do presidente Nicolás Maduro cantando, algumas músicas, mas se tem sentido essa pressão ou não, se essa pressão de fato vai surtir algum efeito para que ele deixe o poder. A gente vê a pressão crescente, mas também você vê que o Nicolás Maduro ele consegue extrair algum benefício disso, uma vez que ele pode se vender como a vítima de uma agressão. Né? Isso daí para ele tem funcionado de certa forma, por isso que ele usa as dancinhas, a musiquinha, etc., para poder tentar. Mas ele precisaria de mais apoio internacional, coisa que ele não está tendo. Ele pediu, inclusive, apoio para a população brasileira. Não, ele pediu para a população brasileira, para a colombiana. Mas o que acontece? No final de semana nós tivemos um encontro do Mercosul em que houve um racha em relação a isso. O presidente Lula, que chegou a falar que não deveria ter intervenções, citou as intervenções no passado, falou que não deveria mais acontecer esse tipo de coisa, mas ele teve o cuidado de não atacar os Estados Unidos. Né? É porque está em uma negociação ali sobre tarifaço ainda, né? É importante manter essa diplomacia. Exatamente. O tarifaço continua como uma ameaça para o planeta inteiro. Né? Então, se ele recuar, voltamos a ter que pagar mais caro para poder exportar os nossos produtos. E ainda há produtos que estão afetados por sanções dos Estados Unidos. E, por outro lado, nós tivemos Javier Milei, que chancelou essa política de cercar a Venezuela para levar uma troca de poder. Né? Então, você vê que para Nicolás Maduro vai ser muito difícil essa questão de se manter diante de uma pressão muito grande. E militarmente você vê que é o seguinte, apesar desse cerco todo dos Estados Unidos, etc., ele ainda não houve um ataque direto à Venezuela. Mas que não é impossível de acontecer. A gente viu no final de semana, em retaliação à morte de 2 oficiais norte-americanos na Síria, alvos do Estado Islâmico foram bombardeados com muita facilidade, com muita rapidez. Né? Então você vê que essa pressão militar, ele está usando tudo isso, né, que tem um custo financeiro e um custo diplomático muito elevado, para levar a uma decisão interna, né, da própria Venezuela. Mas não se descarta a possibilidade de bombardeios ou de ações diretas, porque essa capacidade ele tem de sobra para isso.
É só um ponto, né? Inclusive, um assunto que a gente pode, inclusive, comentar outro dia sobre essa questão aí do Mercosul, né? Essa divergência. A gente teve, inclusive, a briga, né, também, nesse fim de semana ali da ponte que liga Brasil ao Paraguai. Inclusive, teve cerimônias de inauguração separadas. Ou seja, essa relação aí do Mercosul entre os países também tá bastante abalada também, né? Exatamente. Por isso que era tão importante, a gente falou na semana passada, o acordo do Mercosul com a Europa, né? Eficácia. Que a vai ser 12 cozinhado de janeiro, né? Exatamente. Se o Lula conseguisse apresentar e fechar isso na presidência dele, e agora ele já entregou a presidência, né, para o Paraguai, se ele tivesse conseguido fechar naquela ocasião, ele teria essa cartada para ele poder negociar dentro do Mercosul, mostrando essa força. Agora ele já não tem mais essa possibilidade. E vamos aguardar o que vai acontecer no ano que vem. Mas tem realmente essa expectativa aí. o que acontece é que os organismos multilaterais, desde a posse do Donald Trump, foram muito questionados, né? Deu-se lugar para muitas articulações bilaterais, país com país, para tentar se proteger dessa ofensiva, né, do governo Trump, que é muito personalista, que é muito unilateral, né? Então, os organismos multilaterais passaram a ser muito questionados. E o Mercosul está dentro dessa situação, né? Agora, o Brasil ele também tem uma estratégia muito ampla nesse ponto, né? Ele tem negociado muito com os BRICS, tem feito negociações unilaterais com países no Sudeste Asiático, na África, para tentar estabelecer aquela parceria Sul-Sul, para ele ter mais opções de negociação justamente para se confrontar. Mas a gente está vivendo um momento hoje de acomodação e de transformação dessas organizações.